Irmãos, vamos continuar meditando sobre o juízo particular agora na visão dos santos. Porque todos nós havemos de comparecer no tribunal de Jesus Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A alma culpada em presença do seu juiz. Temos a considerar a comparência, a acusação, o exame e a sentença. Falemos primeiro do comparecimento da alma diante do seu juiz. Na opinião comum dos teólogos, o juízo particular se faz no mesmo instante em que o homem expira, no mesmo lugar em que a alma se separa do corpo, é julgada por Jesus Cristo, que não se faz representar por outros, antes vem pessoalmente exercer esse ofício. A hora que menos pensardes, diz ele próprio, virá o Filho do Homem. Lucas 12, versículo 40. Ensina também Santo Agostinho: para os verdadeiros fiéis, ele vem cheio de amor, mas para os ímpios e infiéis, vem com amparato medonho, como divino juiz. Ó, que espanto para a alma, ao primeiro encontro com o Redentor! Quem poderá suportar a indignação do seu olhar? Ao pensar nisso, o padre Luís do Ponte tremia, a ponto de fazer tremer também a sua cela. O venerável Juvenal Ancina, ao ouvir um dia cantar a prosa Dies Irae, põe-se a considerar o terror de uma alma ao comparecer no tribunal divino. E foi isso o bastante para resolver deixar o mundo e viver somente para Deus. Nos olhos carregados do juiz, diz o sábio, lerá o culpado a sua sentença de morte. Provérbio 16, versículo 14. E segundo São Bernardo, a presença de Jesus, indignado, será para a alma um tormento mais cruel que o próprio inferno. Criminosos há que se cobrem de um suor frio na presença de qualquer juiz da terra, como por vezes se tem observado. Pison suicidou-se para evitar a confusão de aparecer no Senado vestido de réu. Que pena para um filho ou para um vassalo ver o seu pai ou seu príncipe vivamente irritado. Oh, quanto mais amarga será a pena de uma alma quando, à vista de Cristo, a quem desprezou durante a vida. Então diz São João: verão aquele a quem crucificaram. João 19, versículo 37. Verá a alma cheio de cólera este cordeiro que sempre lhe mostrará, se lhe mostrara, melhor dizendo, paciente, e ao vê-lo pedirá aos montes que caiam sobre ela, para que a ponham a coberto. Do furor do cordeiro tornado tão terrível. Apocalipse 6, versículo 16. A propósito do juízo, diz nosso Senhor em São Lucas, que verão então o Filho do Homem. Oh, que tormento para o pecador! Ver o juiz na sua forma humana, com a própria consciência o arguirá de ingrato, à vista desse homem-Deus, que sofreu a morte para o salvar. Lucas 21, 27. Quando o Salvador subiu ao céu, vieram os anjos dizer que aos seus discípulos: esse Jesus, que acaba de deixar-vos para se elevar ao céu, há de voltar ao mesmo modo, e tal qual viste subir, o verá voltar sobre as nuvens. Atos 1, versículo 11. Há de voltar, pois, na qualidade de nosso juiz, com as mesmas chagas que tinha quando deixou a terra. Grande motivo de alegria para os que puderam olhá-las, exclama Rupete, mas grande motivo de espanto para os que virem nelas a sua condenação. Sim, as chagas sagradas tanto serão de terror para os condenados, como de consolação para os salvos, ao serem vistas por uns e por outros. No dizer da Escritura, quando José se declarou a seus irmãos: eu sou José, que vós vendestes. Gênesis 45:3.
A tal ponto ficaram tomados de pavor, que não puderam responder palavra. E que responderá o pecador a Jesus Cristo? Terá o atrevimento de apelar para a sua misericórdia? Pergunta Eusébio Emésio. Quando este mesmo pecador nunca deu conta da sua misericórdia e, pelo contrário, a desprezou. Que acontecerá, pois? Pergunta, por sua vez, Santo Agostinho. Para onde fugirá ao ver acima de si o seu juiz irritado, abaixo de si o inferno aberto? De um lado, seus pecados que o acusam, do outro, os demônios armados para o suplício, e dentro de si, os gritos da consciência que clama, para onde irá? Rezemos ao Senhor, junto agora com Santo Afonso, suplicando a graça de estarmos envolvidos na misericórdia de Deus no momento do nosso juízo particular. Ó Jesus meu, quero chamar-vos sempre por este nome de Jesus, nome que me consola, reanima e faz lembrar que sois o meu Salvador, que morrestes para me salvardes. Eis-me aos vossos pés, reconheço que tenho merecido tantos infernos, quantos pecados mortais cometidos. Sou indigno de perdão, mas vós morreste para me perdoardes. Lembrai-vos, bom Jesus, que por mim descestes à terra. Apressai-vos a perdoar-me, meu Jesus, antes que chegue o dia do meu julgamento. Continuando, nós queremos suplicar, Senhor, a Ti, porque então não poderia apelar mais para a vossa misericórdia. Agora sim, eu posso apelar para a vossa graça, e nela espero. Então as vossas chagas me causariam espanto, agora dão-me confiança. Meu caro Redentor, arrependo-me sobrenaturalmente, ou melhor, perdão, sobremaneira, de ter ofendido a vossa bondade infinita. Estou resolvido a tudo sofrer, a tudo sacrificar, antes do que perder a vossa graça. Amo-vos de todo o meu coração, tende piedade de mim. Ó Maria, Mãe da Misericórdia, advogada dos pecadores, obtende-me uma grande dor dos meus pecados, o perdão e a perseverança no divino amor. Amo-vos, ó minha Rainha, e em vós ponho a minha confiança. Na segunda meditação, nós vamos meditar que nada há de escondido. Considerai a acusação e o exame. Assentaram-se os juízes e vão-se abrir os livros. Daniel 7, versículo 10. Serão dois os livros, o Evangelho e a consciência. No Evangelho se lerá o que o culpado devia fazer, na consciência, o que tiver feito. Verá cada um as suas obras, diz São Jerônimo. Na balança da divina justiça não serão pesadas nem as riquezas, nem a dignidade, nem a nobreza das pessoas, mas somente as obras. Foste pesado na balança, dizia Daniel ao Baltazar, que era rei, e foste encontrado leve. Daniel 5, versículo 27. Vê-se, observa o padre Alvarez, que não foi pesado nem o ouro, nem o poder do rei, mas somente o rei. Virão depois os acusadores, e em primeiro lugar o demônio. Lá estará o demônio, diz Santo Agostinho, e depois de ter repetido pelas próprias palavras as promessas que fizemos no batismo e que nós violamos, nos lançará em rosto a nossa conduta, denunciará todas as nossas faltas, indicando até o dia e o lugar em que pecamos. Segundo São Cipriano, ainda juntará dirigindo-se ao juiz: Senhor, eu não sofri por estas almas, nem bofetadas, nem açoites. Vós, ao contrário, morrestes pela sua salvação. E ela deixou-vos para se tornar minha escrava.
A mim, pois, é que pertence esta alma, dirá o demônio. Será acusada a alma pelos anjos da guarda. Cada um dos anjos, diz Orígenes, dará o seu testemunho e dirá quantos anos de esforços consagrou a tal alma, que nenhuma conta teve as suas advertências. Assim, até os próprios amigos se voltarão contra ela. Será acusada pelas paredes da casa em que pecou. A pedra da parede erguerá sua voz. Abacuque 2, versículo 11. Depois será acusada pela própria consciência, como assegura São Paulo. A consciência de cada um lhes dará testemunho no dia em que Deus julgar. Romanos 2:5. Os próprios pecados, segundo São Bernardo, dirão: foste tu que me fizestes, somos obra tua, não te deixaremos. Finalmente, a desgraçada alma ouvirá a chaga de Jesus Cristo, a censurar-lhe a sua ingratidão. Os cravos do Salvador soltarão lamentações contra vós, diz São João Crisóstomo. Contra vós falarão as suas chagas, a sua cruz advogará a vossa condenação. Segue-se o exame do acusado. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarei um olhar prescrutador sobre Jerusalém. Sofonias 1:2. A luz da lâmpada, observa Mendonça, penetra em todos os cantos da casa. Cornélio, a lápide, nos explica o que aqui se deve entender por alâmpadas. Deus, diz ele, porá sob os olhos do pecador os exemplos dos santos, todas as luzes, todas as inspirações com que foi favorecido em toda a sua vida, e além disso, todos os anos que lhe foram dados para praticar o bem. Chamou o tempo para dar testemunho contra mim. Que é interessante nós observarmos que essa luz simboliza todas as chances que Deus nos deu para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida, a vida dos santos, o Evangelho, toda a sua palavra, os sacramentos, as chances e oportunidades. Então, pois, tereis de dar conta de cada olhar, diz Santo Anselmo. Em Malaquias, há de purificar os filhos de Levi e passar pelo crisol como ouro. Malaquias 3, versículo 3. Se faz derreter o ouro para o expurgar de todas as impurezas. O ouro são as boas obras, confissões, comunhões, o Santo Rosário e muito mais. Serão elas também submetidas ao candinho do exame, segundo esta palavra dos livros sagrados. Quando chegar o tempo, eu próprio julgarei as justiças. Em resumo, São Pedro nos assegura que com dificuldade o justo sairá absolvido deste julgamento. E ajunta: uns irão para o ímpio e pecador. Se é preciso dar conta de toda a palavra inútil, que conta se dará de tantos maus pensamentos, consentidos, de tantas palavras desonestas e imorais. É a reflexão de Santo Ambrósio. Eis como o Senhor fala, em especial, dos que lhe arrebataram almas com seus escândalos. Virei a eles como a ursa, a qual arrebataram os filhinhos. Oséias 13, versículo 8. Pelo que respeita às ações em geral, dirá o soberano juiz a cada um de nós: dá-lhes o fruto das suas mãos. Provérbios 31, versículo 31. Seja-lhe retribuído conforme as suas obras. Vamos suplicar novamente, diante dessa meditação, a graça de uma santa morte, de termos também a nossa consciência guiada pelo Espírito Santo a cada dia. Ah, meu Jesus, se quisesses neste momento pagar-me segundo as minhas obras,
o meu salário seria o inferno. Ai, quantas vezes eu próprio tenho escrito a minha condenação. Dou-vos graças por me ter suportado com tanta paciência, ó meu Deus, e me livrado de tantos os males. Santíssima Virgem Maria, em vós ponho a minha confiança, advogada nossa. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Sim, lançai um olhar sobre este miserável e tende piedade dele. Amém. A sentença no dia do juízo particular. Para alcançar a salvação eterna, é necessário, em resumo, que no tribunal divino uma alma dê provas de ter passado uma vida conforme a de Jesus Cristo. Aqueles que Deus escolheu, predestinou, para serem conforme à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Tendo Filipe II encontrado em mentira um dos seus cortesãos, apenas lhe fez esta censura: é assim que tu me enganas? O desgraçado voltou para sua casa e morreu de tristeza. Que fará, pois? Que responderá o pecador a Jesus Cristo, seu juiz? Fará o que fez o homem do Evangelho, que, arguido de se apresentar no banquete sem a túnica nupcial, emudeceu, não sabendo o que havia de responder. Mateus 22, versículo 12. O próprio pecado lhe fechará a boca, como diz o salmista, Salmo 106, versículo 42. E segundo São Basílio, será então a vergonha para o pecador, um tormento mais horrível que o próprio fogo do inferno. Finalmente o divino juiz pronunciará esta sentença: vai maldito para o fogo eterno. Mateus 25, versículo 41. Ó, que espantoso será neste dia. Será como um trovão, exclama Dionísio de Chartres. Para não estremecer ao pensar nele, ajunta Santo Anselmo: não basta estar adormecido, é necessário estar morto. E no sentir de Eusébio, o espanto de um pecador ao ouvir da boca do seu juiz a sua sentença de condenação será tal que morreria uma segunda vez, se ainda pudesse morrer. Então diz São Tomás de Vila Nova: não há mais pedidos, nem intercessores, nem amigos, nem pai, de que o pecador se possa valer. Com efeito, a quem recorreria ele nesta situação? Porventura a Deus, pergunta São Basílio, a quem tanto desprezou? Aos santos? A Maria Santíssima? Mas está escrito que naquele tempo as estrelas cairão do céu, e a luz não alumiará mais. Mateus 24, 29. Quer dizer que nem os santos, designados pelas estrelas, nem Maria, figurada pela lua, poderão salvá-los. Diz Santo Agostinho: naquele dia Maria se retirará da porta do paraíso. Aí exclama Santo Tomás de Vila Nova: nós ouvimos falar do juízo com tanta indiferença, como se estivéssemos ao abrigo da sentença dos condenados. Ou o dia do juízo não houvesse de chegar para nós. Mas que loucura viver descuidado no meio de tamanho perigo. Por sua vez, Santo Agostinho faz esta advertência: não digas, meu irmão, pode lá acreditar-se que Deus queira realmente sepultar-nos no inferno? Não fales assim, porque os hebreus não podiam convencer-se de que seriam exterminados. Muitos condenados não supunham que seriam condenados ao inferno. Apesar disso, a hora da vingança chegou. Veio o fim. Sim, veio o fim. Agora exercerei o meu furor sobre ti e te farei justiça. Ezequiel 7, versículo 6. É o que vos acontecerá a vós também, e vereis que Deus não faz ameaças vãs. Entre duas sentenças, nota Santo Eloi: é-nos dado hoje escolher a que preferimos. Que nos importa fazer? Regular as nossas contas antes do juízo. Toma cuidado, diz o sábio, de te justificares antes do juízo.
Eclesiastes 18, versículo 19. Observa São Boaventura que um negociante hábil, para evitar falência, passa balanços frequentes ao seu negócio. Escutemos ainda esta reflexão de Santo Agostinho. Antes de se iniciar os debates, pode-se aplacar o juiz. Desde que ele se assenta no tribunal, é demasiado tarde. Digamos ao Senhor com São Bernardo: meu divino juiz, desejo que me julgueis e castigueis agora, durante a minha vida, porque é o tempo de misericórdia, e ainda podeis perdoar-me. Depois da morte, é o tempo da justiça. Rezando esta Ave Maria, pedindo ao Senhor que nos conceda a graça de viver seriamente nossa vida espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa foi a nossa meditação sobre o juízo particular, lembrando que não podemos levar tudo de forma estrita, ao pé da letra. Tudo é sério, tudo é verdade, mas nós não podemos usar todas as palavras de forma estrita. É uma forma mística de falar, e sem dúvida é isso que misticamente acontecerá, e também teologicamente a base é muito boa, porque são os santos doutores que colocam. Então, isso não contradiz o que já foi falado pelo Garrigou Lagrange, mas é uma outra abordagem que vai complementando uma a outra. Na próxima abordagem nós vamos falar o que o catecismo nos diz. Deus abençoe a todos.